Valeu, galera, tudo bem? Estamos de volta aqui. Eu falei para vocês que ia ter umas novidades no nosso podcast e hoje a gente está apresentando as novidades. Daqui a pouco eu falo para você o que é. Mas antes de qualquer coisa, de anunciar o nosso convidado, eu quero falar da HomeBet. A HomeBet é o nosso patrocinador. Desde que nós inauguramos esse canal, que estreamos com nossos programas, com o Fala Treinador, que é o nosso canal, e eu gostaria que você compartilhasse com seus amigos, desse o like. O podcast é um segmento do nosso canal, é o Fala Treinador. O Fala Treinador a gente sempre bater um papo com as pessoas que são conhecidas, pessoas que têm muito conteúdo, e quem faz isso acontecer é a nossa querida HomeBet, através do Wellington, do Douglas, pessoas que eu tenho realmente um carinho muito grande, independentemente de negócio, são pessoas realmente muito competentes na sua área. Então você procura lá, HomeBet, que você vai entender o porquê que eu estou falando sobre isso. Nosso convidado de hoje é um camarada que jogou bola no mundo inteiro. Rapaz, esse cara rodou. E é uma pessoa, um amigo especial. Aliás, eu sempre digo o seguinte, você nunca vai trazer um inimigo dentro da sua casa, né? E esse aqui é um amigo, realmente já trabalhou comigo, a gente está sempre junto. Trabalhamos aí numa outra situação que durante o programa nós vamos conversar sobre ele. Então, eu apresento para os senhores Fabrício Cabral, meu amigo. Tudo bem, Fabricinho? Obrigado, professor. Prazer. Queria que você ficasse bem à vontade com o nosso podcast. Nosso aqui, podcast não é entrevista, é um bate-papo. É só para introduzir aqui o que o Fabrício fez e continua fazendo. O Fabrício jogou na base do São Paulo, jogou na base do Fluminense, depois subiu, para as duas equipes, subiu. E teve passagem na Coreia do Sul, teve passagem em Israel, teve passagem em vários lugares aqui no Brasil. Enfim, eu vou ao longo no Grêmio Barueri, a gente devagarinho, a gente vai falando sobre isso, tem portuguesa também, o histórico dele realmente é muito bom. Então, Fabricinho, vamos lá, como é que foi o início da tua carreira, como é que você começou, nascido em 1981, 16/9, é de setembro essa criança. E aí? Então, professor, já faz tempo, né? Faz tempo, parece que foi ontem, mas futebol é muito dinâmico, futebol nos possibilita muitas oportunidades, né? Eu que sou oriundo de comunidade e foi através de um projeto na comunidade que eu nasci, me criei, que ali o treinador na época viu em mim o potencial e me indicou para um paizão também que eu tive, né, durante minha trajetória, que foi... Mas foi aqui no Rio? No Rio. Em qual bairro? No Rio, Alto da Boa Vista. Rapaz, o cara nasceu lá dentro da floresta. Que beleza, Alto da Boa Vista é muito bom, né? Exatamente. Pô, clima maravilhoso, clima muito bom, um ambiente familiar, né? Até hoje a gente se fala através de nomes mesmo, a gente sabe o nome de cada morador, quem é parente de quem, então é um bairro que... Muito legal, né? Que nos deixa muito, muito feliz, muito orgulhoso, né, de morar ali, né, um lugar, pô, a maior floresta urbana do mundo, tá maluco, tá morando num paraíso. Exatamente. E aí, daí como é que foi? Como é que tu chegou lá no São Paulo? Como é que foi esse negócio? Pois é, então, aí eu iniciei no futsal com o professor Ricardo Lucena, e aí ele sentiu que eu tinha potencial para ir para campo, né, que eu queria já começar a correr com a bola, aquela coisa que já saiu um pouco ali do que é o futsal. E aí ele me indicou, e aí eu fui para base do Vasco, em 1991. Eu saí do futsal e fui pro Vasco. E aí passei alguns meses no Vasco, não chegou a um ano na base ali do Vasco, na iniciação. Parei com o futebol um período, meu pai me proibiu de jogar bola, porque eu estava indo muito mal no colégio. Meu pai era Tu não gostava muito de estudar, não é, baixinho? Não gostava nada de estudar. Mas por quê, rapaz? Que isso? Você é um cara inteligente, pô. Porque eu sempre tive preguiça, na verdade, de estudar. Muito preguiçoso para estudar. Mas apesar de saber que o futuro é estudar. Hoje, com certeza, eu sigo, você vê, depois de tantos anos, há 2 anos eu iniciei na educação física e estou aí já no 6º período de educação física. Devido muito puxão de orelha hoje da minha esposa, né? Narayana, psicóloga, neuropsicóloga, pega no meu pé já há muitos anos para me voltar a estudar. Não, mas vai ser bom para você, pô. Acho que eu conheço a Narayana, ela é muito inteligente
E então acho que você está no caminho certo, porque eu também te aconselhei algumas vezes, né? Sem sombra de dúvida. Vai lá. O professor Jair Pereira também sempre pegou no meu pé, professor Café sempre incentivou. São pessoas que eu tenho muito carinho, né? Muita gratidão, assim como eu tenho pelo senhor. Então, são coisas que a gente viveu, vive e percebeu que ao longo dessa jornada aí, em algum momento a gente deveria voltar para... Bom, mas e aí? Aí tu saiu do Vasco, saiu correndo para São Paulo? Como é que foi isso? Não. Eu saí, parei um período de 1 ano e meio, só ficava só no meu bairro, soltando pipa, jogando bola, fazendo as coisas, estudando. E aí no colégio, jogando bola no colégio, um amigo de turma viu que eu me destacava ali. E ele falou, pô, Fabrício, já jogou igual? Aí eu falei, eu joguei e tal, passei no Vasco e tal, joguei futsal. Ele falou, cara, tu não quer fazer um teste no Barra da Tijuca? Barra da Tijuca, esse Barra da Tijuca é um clube que, é o Barra da Tijuca Futebol Clube, né? Foi fundado aqui na Barra, e inclusive antes do Vasco Barra, do Fla Barra, existia ali o time Barra da Tijuca Futebol Clube. E foi ali que eu iniciei, tive o privilégio de trabalhar com 3 caras que fazem parte da minha vida até hoje, me ensinaram muito, que foram o professor Laerte, o professor Douglas, e o mais conhecido deles, que vem a ser o professor Eduardo Húngaro, que trabalhou aí em Botafogo, base, é um cara que me ensinou muito e até hoje eu tenho uma boa amizade com ele, agradeço muito a ele pelos ensinamentos. E São Paulo? E aí, em seguida, eu jogando, fui me destacando, jogando pelo Barra da Tijuca. O Barra abriu falência, na época abriu falência, meio que parou as atividades na base. E aí um desses treinadores meu lá da comunidade tinha assumido como gerente do Jacarepaguá Futebol Clube, que fica na Curicica. Tá. E aí eu fui pra lá, nos primeiros 6 meses, eu me destaquei e... Já era rápido daquele jeito? Forte pra caramba, rápido? Já me destacava, né, pela minha velocidade, pelo 1 contra 1, eu sempre fui muito bom no 1 contra 1. E como atacante, eu me destaquei e fui através de uma amizade que o meu sogro, hoje, né, o Haroldo, tinha com um rapaz que estava iniciando no futebol, querendo iniciar no futebol, fez um convite para que eu fosse no São Paulo fazer um período de avaliação. E nessa avaliação, o treinador do de cima, né, do time de cima, era o Paulo César Carpegiani. Jogava nada, né? Paulo César Carpegiani, campeão do mundo com o Flamengo. Pelo contrário, jogava muito. Cara, eu joguei contra ele. Não, aquele time do Flamengo com Carpegiani, era Carpegiani, Zico, Adílio no meio campo. Rapaz, era um negócio de maluco. Aqueles caras, quando tu respirava, a bola já tinha saído dali, já ia pra cá, tocava aqui, tocava lá, e daqui a pouco, pimba, o torcedor do Flamengo gritando e a gente sofrendo. Exatamente. Era um horror. E junto a ele tinha o Dr. Rubens Minelli, que infelizmente nós o perdemos agora. Rapaz, esse aí é uma história, né? Pô, o Rubens Minelli, você trabalhou com ele? Trabalhei com ele foi meu diretor de futebol no São Paulo. Foi eles que me deram a oportunidade, né? Me oportunizaram na equipe de cima. Quem eram os jogadores que estavam no São Paulo nessa época? Rapaz, o São Paulo naquela época era referência. Vamos lá. Quero saber dos craques que você conheceu, que jogou, como é que era? São Paulo naquela época era um time referência em tudo, né? Qual foi o ano mesmo? 1999. Eita. 1990. Então quem eram os caras que você lembra que era tudo fera, que já... Então, para começar a história, São Paulo naquela época tinham 3 campeões do mundo, que eram eles Raí, Márcio Santos e Jorginho, né? Tinham 3 campeões do mundo como referência nessa Jorginho equipe. Atualmente treinador, né? Campeão do mundo. Exatamente. Tá. E depois tinha Rogério Ceni, que também veio ser campeão, né? Pentacampeão com a seleção brasileira. Sim. Tinha Belete, tinha Edmilson. Nossa. Tinha Serginho, lateral, que jogou no Milan. Esse jogou muito. Tinha França, Dodô, Souza, Axel, Carabali, que era um colombiano. Carabali. Um colombiano, seleção... A torcida do São Paulo deve estar agora acordando. Caraca, de onde veio esse rapaz? Exatamente. Então a gente tem
uma vivência, né? Tinha Uma alguma coisa experiência. de engraçado que acontecia no São Paulo, assim, que você lembra? Quem era o cara engraçado desse grupo aí? No São Fica sempre Paulo, próximo do microfone. no São Paulo, Traz ele pra você, assim, ó. Aí. no São Paulo, assim, era mais o pessoal da base, né? Quem fazia mesmo as coisas acontecerem ali no que se diz respeito às brincadeiras eram mais o pessoal da base, que ainda não tem aquela seriedade, não sabe o tamanho que é você vestir a camisa de um... O Muricy já tava por lá? Não, né? Não. Muricy não. Mas o Tele já tinha passado, né? 99? Já tinha passado. Ele tava adoentado nessa época, eu acho, já. Eu não sei se ele se ele ainda estava entre nós ou já tinha partido, mas não lembro. Mas o Tele... Porque o Tele era um cara tão meu amigo, eu saí daqui do Rio, ia visitá-lo lá em Belo Horizonte, quando ele estava doentinho. Tem até umas fotos com ele aí no Instagram, já coloquei. Era uma pessoa, assim, ímpar, além de um grande treinador, um cara pensador com relação ao futebol. Mas então, e aí desses caras todos, como é que era o Dodô, hein? O Dodô jogou comigo, rapaz, no Botafogo, mas foi pouco tempo. Ele treinou, na verdade, que ele já estava saindo, acho que pra Coreia, não me lembro. E aí, como é que era o Dodô? O Dodô era um cara espetacular, né? Como pessoa, como atleta, era uma referência para nós atacantes lá da base. E no time de base, quando subiu, né? Muitas pessoas não lembram e às vezes não sabem da história, mas o Emerson Sheik, ele começou na base do São Paulo. Ele jogava conosco na base do São Paulo. E aí depois ele fez a carreira dele grandiosa, né? E veio a ser reconhecido no Brasil, mundo afora, campeão do mundo com o Corinthians, mas ele começou na base do São Paulo. E o Dodô era para nós, para todos nós da base, era referência. Era referência. E o França, né? Também. Outra grande referência que nós tínhamos naquele Mas os dois atacantes jogavam juntos? Os dois jogavam juntos. Era o quê? 4-4-2? Era um 4-4-2. 4-4-2. E o Carpegiani era o treinador? E o Carpegiani treinador. Mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro desse 4-4-2 aí, vou falar um pouquinho de sistema. Hoje dificilmente alguém joga 4-4-2. Geralmente joga 4-3-3, 4-2-3-1. Qual é a diferença que você acha, assim, se você estivesse jogando hoje? Você seria um ponta, obviamente. E você acha que... Porque eu me lembro do Soteldo, eu vejo o Soteldo jogando, eu lembro muito de você. Assim, a característica é muito parecida. E é muito parecido mesmo. O jeito de driblar, de conduzir a bola. Você acha que essa mudança de sistema para 4-3-3 hoje, que quase o mundo inteiro se adaptou a isso, jogando a perna esquerda do lado direito e a perna direita do lado esquerdo, você acha esse o melhor sistema? Você acha que o 4-4-2 ele desapareceu e não, sei lá, você acha que fica mais em evidência o 4-3-3, na tua opinião? Então, Arthur, eu penso que o atacante, quanto mais atacante estiver do meu lado para jogar, eu vou me sentir mais encorajado em buscar as jogadas de um contra um. E eu penso que o 4-4-2, ele é a base de tudo. Eu penso que o 4-4-2 hoje e ontem, na minha humilde opinião, ele é a base para qualquer sistema que você possa vir a montar, né, e desenvolver ao longo do trabalho. Dentro do 4-4-2 você pode tirar um zagueiro, colocar um meia, tirar um lateral, colocar um volante, enfim, e empurrar mais um atacante. Você pode fazer o que você quiser. Eu acho que tudo dentro de uma linha de raciocínio onde você consiga passar esse entendimento para os atletas, porque tudo parte do entendimento do atleta. Se você não conseguir, dentro do seu treinamento, passar para o seu atleta a confiança para que ele possa fazer as coisas acontecerem, eu acho muito difícil qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de treinador dar certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Basti. Bom, gente, vocês estão vendo que de vez em quando eu chamei de baixo, né? Porque chamar de baixo o Romário é um privilégio, né? E esse cara aqui jogou muito. Você vê muita gente que não viu. Até recentemente, quando a gente estava trabalhando aqui num determinado lugar, que depois nós vamos conversar sobre isso, eu falava para ele, você joga aqui fácil. E ele tem a capacidade, a qualidade técnica, força, velocidade, mudança de direção, finalização, potencial absurdo. Poderia ter
realmente jogado lá onde nós estivemos. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você teve uma passagem no São Paulo e depois você teve no Fluminense. Foi pós-São Paulo, Fluminense? Exatamente. Como é que você foi parar lá? Então, como eu disse, né? Olha o time olha os jogadores, o nível de jogadores que eu encontrei ali pela frente, né? Tanto atacantes como os meias. Você ainda tem contato com essa galera? Assim, você... Pouco. É, né? Quem eu mais falo da época de São Paulo, quem eu mais falo, sempre que a gente se encontra e às vezes ele me liga, eu ligo pra ele, é o Gabriel. Gabriel, lateral direito, filho do Vladimir. Jogou no Botafogo também? Ele jogou no Fluminense. Jogou no Fluminense, jogou no Inter, jogou... Gabriel jogava pra caramba. Pra mim, na minha opinião, é o melhor lateral com quem eu joguei. E na geração dos anos 80 a 83, eu acho o Gabriel o melhor lateral direito disparado de todos. Porque o Gabriel, ele iniciou como atacante, né? Ele era um meio atacante. E aí, ao longo do trabalho, os treinadores foram entendendo que ele tinha potencial para jogar solto pelo campo. E aí, acho que, se eu não me engano, foi o Pita que colocou ele ali, ou o Heriberto, não estou lembrado. Mas o Pita, o Heriberto deu a oportunidade do Gabriel ir para lateral, onde na época tinha deficiência, e ele foi lá e depois disso aí virou o que virou. Saiu mais. Como é que você parou no Fluminense? Então, como eu digo, eu tive poucas oportunidades naquela equipe, até porque não tinha como. Naquele momento só tinha jogador de alto nível, de seleção, e aí eu precisava jogar. Então o Rubens Minelli, o Dr. Rubens Minelli, me chamou na sala dele, conversou comigo e falou: Fabrício, olha, o Paulo, eu e o Paulo encontramos com o professor Parreira e o Américo Faria no aeroporto, e na época o Fluminense estava jogando a Série C do Campeonato Brasileiro. A coisa não estava boa pro lado da Laranjeira. E foi me feito o convite, né, para que eu fosse ao Fluminense para poder jogar. Isso foi o que me passaram na época. Uhum. Se foi isso que foi combinado, eu não sei, porque eu não participei. Só me fizeram um convite, naquele momento eu estava buscando jogar, buscando de fato iniciar a minha carreira. E aí eu aproveitei. O quê? Com 18 anos? Eu estava com 18 anos, 18 para 19. Caramba, tá na hora de voar mesmo. E aí eu vi a grande oportunidade de estar num grande clube, mesmo na situação que o Fluminense estava naquele momento, mas era um grande clube. Voltar para casa, voltar para perto da minha família, que já tinha alguns anos que eu estava jogando em São Paulo. E a oportunidade foi me dada, mas não foi dada da forma que me foi passado quando eu saí. Porque eu saí do São Paulo, o São Paulo jogava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, disputava Libertadores, Copa do Brasil, disputava tudo que um time, que os grandes clubes disputam hoje. Eu vim pro Fluminense, o Fluminense só disputava a Série C. E na Série C, na época, o treinador, o Parreira, e ele entendia que os jovens não tinham a bagagem necessária para jogar na equipe principal, como ele achava que deveria ser. E a gente passou mais pelo Fluminense. No meu caso, eu mais passei pelo Fluminense, treinava na equipe de cima, fiz alguns jogos no time profissional, mas nunca jogos oficiais com a camisa do Fluminense. Eu não cheguei a atuar com a camisa do Fluminense. Uma pena, né? Uma pena. E é o teu clube de coração, né? E é o meu clube, um clube que eu passei a ter um carinho muito grande, né? E até hoje eu tenho amigos lá dentro, respeito, torço, e eu tenho certeza que... E esse momento do Fluminense, o que você está achando? Então, eu tenho certeza que tudo que está sendo feito para que o Fluminense chegasse aonde chegou é o melhor, tem sido o melhor. Porque se você olhar o Fluminense pós-Unimed, foi terrível, né? Foi um poço assim que a gente não conseguia ver uma saída para o Fluminense. Quando a Unimed entrou, o Fluminense ganhou muitos títulos, foi muito vencedor, mas pós-Unimed não foi legal. Não foi legal porque não priorizaram a base, e a base do Fluminense, com todo respeito às outras bases, é uma das mais fortes do nosso país. E é só você olhar aí, hoje, para a equipe de cima, quantos jogadores formados em Xerém o Fluminense tem. Entendeu? Não, e se você vê a quantidade de atletas do Fluminense que já foram vendidos, negociados, realmente é uma quantidade assim imensa, né? Eu quero até aproveitar essa
bebida aí que você deglutiu, que é uma aguinha com a nossa canequinha. Fala treinador. E eu queria te dizer o seguinte, se não fosse a HomeBet, poxa, Roberto, se você puder arrumar um paninho aí, aqui a gente quebra protocolo, não tem problema não. Aí, a HomeBet, pô, eu falei daqui no início da HomeBet, eu sempre falo no meio do programa, sempre falo que a HomeBet realmente é os caras estão fazendo, eles têm um trabalho, a HomeBet tem um trabalho que o pessoal fala só de aposta, né? Mas não é bem assim não. É uma engenharia que eles têm lá, que dão aula, dão treinamento para as pessoas aprenderem como é que mexe com esse tipo de programa, que eu não sei como é que é detalhadamente, só sei o seguinte, que os caras são fera, e eu sou muito grato a eles, por eles estarem aqui. Eu derramei água aqui, galera, mas não esquenta não, que daqui a pouco a gente seca aqui, tá tudo bem. Bom, voltando aqui ao nosso podcast, Fala Treinador, meu amigo, eu queria te perguntar o seguinte, como é que você foi parar na Rússia? Essa é uma história bacana. Essa é bacana. Então, Rússia, já 2008, 2009, né, eu passei, depois desses clubes, passei em alguns outros, Avaí, Portuguesa, Avaí, Portuguesa, e aí, em 2009, eu voltei a reencontrar o nosso grande amigo, meu grande mestre, professor Jair Pereira. Eu ia te perguntar sobre o teu melhor treinador, é esse aí? Um dos melhores? Meu melhor treinador, sem sombra de dúvida, foi o Jair Pereira. Em equipe profissional, sem sombra de dúvida. No Brasil, o melhor treinador que eu tive foi o professor Jair Pereira, disparado. Posso falar por quê? Eu ia te perguntar, mas por que foi ele? Você trabalhou com tanta gente fora do Brasil? Eu trabalhei com ele no Avaí, de Santa Catarina, em 2003. E trabalhei com ele antes de ir para a Rússia. E antes de ir para a Rússia, o Jair me chamou, antes de saber de Rússia, de tudo aconteceu, o Jair me chamou lá no Mesquita. Ele assumiu o Mesquita depois de muito tempo que ele não trabalhava no cenário profissional. Ele assumiu, montou a equipe, com 2 meses ele montou a equipe, e no meio do caminho surgiu algumas propostas para mim sair. Ele me chamou e disse para mim, Fabrício, eu te trouxe para cá para você me ajudar, porque eu tenho certeza, o futebol que você joga, eu vou te ajudar a você sair daqui para uma coisa bem grande. Ele me contou, me falou isso na sala dele, e eu abracei a causa, e depois de 3 meses passado, o que ele tinha falado aconteceu. Eu jogando contra o Vasco, em São Januário, fiz um grande jogo. Os empresários israelenses, né, foi quem me levaram para a Rússia. Eles foram para ver... Então, peraí um instantinho. O empresário israelense te levou para a Rússia. Então, são esses mesmos empresários depois que te levaram para Israel? Exatamente. Tá linkado uma coisa na outra, né? Foram os mesmos. O Christoph e o Ralph. Foi eles que me levaram junto com o meu amigo aqui do Rio, o Fábio Brito, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Assim que acabou o jogo do Vasco, na verdade eles estiveram lá para olhar o Alex Teixeira. Eles foram, isso foi me falado, né? Alex Teixeira é o que está jogando atualmente? Isso, exatamente, o que está no Vasco, o menino que iniciou no Vasco. O Alex naquela oportunidade estava iniciando na equipe de cima, eles foram para ver, porque ele já era jogador de seleção, de base e tal. Jogador, ele rápido, Bom jogador. E tinha outro jogador também que estava no link, que era o Dagoberto, uma coisa assim, do São Paulo. Dagberto, né? Acho que é Dagoberto. Dagoberto, tem razão. Sei que também é um outro grande jogador, outro grande atacante, que foi... Dagoberto jogou no Atlético Paranaense. Iniciou no Atlético, esse mesmo. Jogou no São Paulo. Isso. E dessa lista aí de 2, 3 atacantes, eu nem estava. Só que os empresários estavam lá em loco. E aí eu comecei a jogar, o jogo começou a acontecer, as bolas começaram a entrar e, enfim, acabou... Você tinha faro para fazer gol? Então, eu nunca fui um goleador, né? Meu você estilo não era de jogo, um 9, né? Eu nunca fui um goleador. Eu nunca fui um jogador de área. Depois que a gente vai ficando velho, que a gente vai meio que se... Ficando velho. Ô, Roberto, aí. Gente, aqui nós temos o Roberto, a Júlia e o Cauã que nos ajuda aqui. De vez em quando a gente fala com eles lá fora. E aí? Quer dizer, então que, tu não era nenhum 9, mas
Mas quando sobrava na frente do gol ali, a gente estava pronto para fazer os gols, né? Ó, Roberto, esse cara era rápido pra caramba, cara. É tão rápido que às vezes não dá nem tempo de ver. Exato. Muito rápido. A gente buscava sempre... É o Soteldo, igualzinho. A única coisa que eu tenho de diferença do Soteldo é que eu posso afirmar que eu era mais objetivo. Né? Ele roda pra cá, roda pra lá. Ele fica rodando muito. Mas isso é treinamento. Se pegar um treinador que fale pra ele, vai pra cima e vai direto. Exatamente. Eu acho que o que falta pro Soteldo, ele é um grande jogador, na minha opinião, nas características que ele apresenta, eu acho que, na minha visão, assim, são poucos jogadores que fazem esse tipo de trabalho, né? Que é o trabalho de ficar com a bola, rodar, prender a bola. E tá precisando disso, né? Exato. Tá muito toca, né? E ele precisa ter treinadores que o façam cada vez mais buscar esse tipo de jogo, porque hoje o futebol hoje tá andando muito caranguejo, né? Eu costumo dizer que o futebol hoje tá muito para trás. Tá muito para trás ou pro lado. Volta, lateraliza. Exato. E eu tive um ensinamento lá na minha base que futebol se busca o gol. Você sempre tem que buscar o gol com responsabilidade, bem armado, procurando estar bem posicionado, fazendo o que o treinador pede, porém você não pode deixar de fazer aquilo que você sabe fazer. No caso do atacante, que é fazer gol e buscar os dribles. Eu queria te trazer para o mundo de hoje. Nós estamos falando sobre o que você fez no futebol, mas eu queria trazer para o século XXI, que você já estava jogando no século XXI, logicamente. Desse momento que você está vendo o futebol mundial, na época que você jogou, que foi pouco tempo atrás, mudou muita coisa? Por exemplo, a Rússia, um dos países da Rússia, que não é a Rússia exatamente Moscou que você jogou, mas é um segmento da Rússia que você jogou. Você acha que evoluiu alguma coisa de lá para cá? Ou quais são as diferenças que você vê hoje? Então, quando eu fui para a Rússia, como eu estava falando, 2009, na verdade, eu não fui jogar em Moscou. Eu fui jogar num time chamado Terik Grozny, que fica em Grozny, fica na Chechênia. Uhum. Só que é o único time do país. O Terik, na verdade, é o time e, ao mesmo tempo, é a seleção do país. O presidente do clube é o presidente do país. O ministro do país é como uma espécie de diretor de futebol do Terik. Então, assim, se eu não me engano, eu fui o segundo jogador brasileiro a jogar nesse clube, que disputa o campeonato russo, disputava, né, na verdade, na época, a primeira divisão do campeonato russo. E, assim, é difícil falar, né, Arthur, porque não tem muita referência lá. Lá no Terik, lá em Grozny, na Chechênia, não tem muita referência de futebol. Muito frio. Muito frio. Para quem não está acostumado com um cenário de guerra, é complexo, né? Porque vive em guerra lá. Até hoje, né? Até hoje. Agora parou um pouco porque meio que eles se aliaram aos russos contra a Ucrânia. Mas é punk, assim, quem não tá acostumado. Mas viver num país assim de guerra é sempre tenso, né? Você já estava casado? Não. Eu ainda... Se você tivesse casado, você iria? Agora? Rapaz, eu iria. Iria? Eu iria porque é oportunidade, né? Se eu tiver... Tu não tem medo de bomba, não, né? Bomba? Eu nasci na comunidade. Ih, rapaz, agora vem tiro e bomba. Agora eu falei de bomba, agora vem tiro. Eu nasci em Mas comunidade. Mas normal, né? A gente sabe como é que é. Eu nasci em comunidade. Medo, eu sempre fui... eu tô falando isso, sabe por quê? Você sabe, você conhece minha carreira, você sabe que eu também fui para cada lugarzinho legal pra caramba. Tanto é que o nosso querido Cláudio Café, que vai assistir esse podcast aqui, ele sempre fala, pô, tu parece o Indiana Jones. Exatamente. Tu vai para cada buraco. Não, cara, tem que ir, né? Eu acho que é assim que a gente vai aprendendo, né? Melhor a nossa parte cultural. E uma coisa que eu observei, eu tive um período na Coreia do Sul, e você esteve num Sonan, não é isso? Songnam Iroha. Songnam Iroha. É um time da capital. Agora mudou o nome devido à saída do Reverendo Mu, a morte do Reverendo Mu. O clube mudou de nome, a cidade, para não perder a sua equipe, ela mudou o nome, deixou de ser Ilhoa e passou a ser Songnam FC, Futebol Clube, somente.
Como é que foi lá? Você gostou? O que você achou da Coreia? Eu assim, até hoje sinto saudade da Coreia. Eu também. Até rapaz, hoje. Tem um lugar que eu gostei de trabalhar. Trabalhei nos Emirados, adorei. Não é o mesmo futebol, não é o mesmo... Hoje está até mais profissional, o Oriente Médio está mais profissionalizado, mas a Coreia do Sul tem umas peculiaridades, né? É verdade. Comida diferente, Coreia. E um futebol país forte, né? Toda a Copa do Mundo está presente, né? E aí, o que você mais gostou na Coreia? Não, na verdade, na Coreia foi onde foi a virada de chave da minha vida como atleta, né? Eu achava que eu sabia jogar bola, eu achava que eu entendia de futebol. A gente, quando ele tem 23 anos, a gente acha que é o dono do mundo, né? Principalmente saindo da onde eu vim, eu não tinha nada. A partir daquele momento eu comecei a ganhar mais dinheiro que o meu pai. Ter carro, ter casa, enfim, eu já tinha uma vida com 23 anos. E eu já não dependia mais dos meus pais, já fazia alguns anos. E aí você acha que é o dono do mundo, acha que pode tudo, acha que deve fazer tudo. E foi ali onde eu encontrei um treinador, que foi o único lugar da minha vida que eu encontrei um treinador menor do que eu. Caramba, ele era tão alto assim, pô. Ele era menor do que eu. Ele era tão baixo que eu chamava ele de baixinho da Kaiser. Ou seja, eu sou o baixinho e ele era menor que eu. Kaiser, cara, ainda fez um merchandising da Kaiser. Tá bom, pô. Então, mas esse cara era meio doido, né? Como é que era que ele fazia lá os treinamentos dele? Como é que ele fazia contigo? Ele acordava... Ele nos acordava às 6 da manhã. Como é o nome dele, você lembra? Não, deixa eu falar. Kim Chong-bu. Ó, Kim Chong-bu, esse cara, você avisa onde é que ele tá. Kim Chong-bu ou Kim Jong-bu, uma coisa assim. Kim Jong-bu. Uma coisa assim. Mas eu acho sei que era Kim. Eu sei que o primeiro é igual, na Coreia é igual o Joaquim, sabe como é que Manuel, né? Joaquim, é o Kim. Exato. É o próprio. Exato. E aí? E aí ele acordava, uma das coisas que muitas das vezes eu tive problemas com ele, e até mesmo em conversa com o senhor já abri com relação a isso, né? Eles quase brigaram, né? Quase a gente brigou. Rapaz, ia ser uma briga boa, você. Pô, imagina. Ele fazia ha! Aí você lembrava do Jair Pereira, com aquele ha! Ha! Exatamente. E aí ele pediu para que nós acordássemos às 6 da manhã, que eles diziam que lá na Coreia tem aquela coisa de acordar o espírito, né? Mas na verdade, no meu caso, como eu sou ruim de dormir, ruim à noite, no meu caso o meu espírito estava deitado na cama, só quem estava ali era o meu corpo. Porque eu não conseguia treinar de manhã, naquele horário, 6 da manhã. Rapaz, esse homem aqui para de manhã, ele é péssimo, vocês não têm noção. E aí? Como é que foi? E aí, cara, ele começou a perceber que treino comigo de manhã não dava certo. Os próprios brasileiros que tinham comigo na época tentavam me ajudar nesse sentido. Com 3 meses, eu estava tão desesperado na Coreia que eu queria ir embora. E foi aonde que eu tive a virada de chave na minha vida. A Coreia não poderia se adaptar a mim, Arthur. Nem a ninguém. Quando você sai do seu país, as pessoas têm que entender que você vai para uma nova cultura, tudo novo. E você tem que estar aberto a receber aquela cultura. Você tem que estar aberto a vivenciar aquela cultura. Não eles se adaptarem a você. Então, a partir do momento que eu me adaptei e que eu entendi que eu precisava fazer o melhor para que eu pudesse seguir performando, seguir fazendo meu trabalho da forma que eu sempre fiz aqui, jogando pelos times do Brasil, foi quando as coisas começaram a acontecer. E em 6 meses nós batemos campeão. Nós fomos campeões lá do turno, né? Porque na Coreia, na época, só tinha a primeira divisão. Na minha época só tinha. Agora tem 3 ou 4 divisões na Coreia, mas na minha época só tinha primeira. E eram dois turnos, e aí os melhores dos 2 turnos faziam a final. E a gente bateu, quando nós chegamos, em 3 meses, 6 meses, a gente bateu campeão invicto, né? Invicto. Pô, aquele time era muito bom, né? Nosso time era muito bom. Tinha um cara chamado Dudu, que foi meu atleta no Botafogo, canhoto. Dudu jogava muito, né? Muito. Craque. Teu amigo, né? Craque, meu amigo, meu irmãozão. Mandar um abraço pra ele. Tinha o Ricardo também. Pô, tinha aquele canhoto, como é o nome Mota. dele? Mota, atacante, campeão. Mota campeão da Tríplice Coroa com o Cruzeiro, né? Campeão brasileiro, campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, artilheiro. Mesmo sendo reserva daquele time do Luxemburgo, lá do Cruzeiro. Se eu não me engano, de 2003. Aquele camarada, o Mota, jogou muito. Muito.
Engraçado, como é que jogava Mota e o Dudu, os dois com características parecidas, né? Exatamente. O Dudu era uma espécie de um meio armador, o Mota mais como um segundo atacante, porque lá, geralmente, quando jogavam os 3 brasileiros, eu ficava de fora, porque eu fui o último a chegar. Então, para eu jogar, tinha que sair um dos brasileiros. Mas na Peace Cup, que foi uma Copa que o Reverendo Moon sempre organizou, né? Foi o único campeonato que conseguiu jogar nós 4 juntos, que aí não tinha limite de estrangeiro, e aí a gente conseguiu jogar. Era ruim isso, né? Tem que tirar um pra botar. Pra mim era péssimo. O jogador quer jogar, eu tinha que ficar no banco, eu ainda tinha que treinar 2 vezes mais que aquele baixinho lá, era terrível. Rapaz, mas você arrumou uma carne de pescoço e eu acho que esse foi o treinador que mais marcou a tua vida, não foi não? Sim, ele marcou negativamente e marcou positivamente. O positivo eu só fui entender depois de anos que eu tinha essa mágoa dele, mas depois eu comecei mais velho, mais, né, refletivo, eu comecei a pensar e ver que tudo que ele fez pra mim foi pra me mostrar que um time não ia se adaptar a mim. Não existia isso. Ou você se encaixa no sistema. Ou você se encaixa no sistema que você precisa, ou você tá fora. Você me contou uma vez, né, em off, que esse cara que escolheu você, né? Como é que foi essa história? Exato. Eu jogava na Portuguesa de Desportos, 2005. Acabando o campeonato. Tá falando de São Paulo, né? A Portuguesa de Desportos de São Paulo. A Luzinha do Canindé. Um clube que eu tenho um grande carinho, né? Foi lá ali que foi a virada de chave mesmo, assim, tipo, na minha carreira no Brasil. Quando você saiu do Brasil a primeira vez, foi por ali? Foi por ali. Ah, tá. Foi então, ali que virou conta tudo. pra gente como é que ali foi virou isso. tudo. Eu já tinha passado nos clubes que eu já falei, São Paulo, enfim, Fluminense, Avaí, mas tinha só passado, jogado mesmo, aparecido pro Brasil, jogado campeonatos importantes, foi ali e no final ali do Campeonato Paulista apareceu essa Quem era o teu oportunidade. treinador? Era o Giba, falecido Giba. Giba, lateral direito do Corinthians, campeão do Brasil em 90. E esse cara me ajudou muito também, me ensinou muito, mas acabando o Campeonato Paulista eu recebi a proposta, né? Tinha 3 propostas e a melhor foi esse empréstimo para a Coreia. E a Portuguesa me emprestou e eu fui para a Coreia emprestado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos mudar um pouquinho a história. O que você acha dos treinadores estrangeiros no país? Qual é o benefício e o que você vê assim que contraria um pouco a nossa cultura? O que você acha desse momento? Bom, essa é a pergunta que eu sempre quis responder. Bom, como eu já tive trabalhando no país nos outros países, como eu disse, já passei fora Israel, Coreia, Rússia, assim como nós trabalhamos lá, eu não vejo problema nenhum eles virem para cá trabalhar. Eu só acho que, como eu disse, eu acredito muito nisso. A Coreia me ensinou isso. Nós não podemos abrir mão da nossa cultura. A única coisa que me incomoda é isso. O treinador estrangeiro vem para cá, seja ele de a nacionalidade que for, até porque eu não tenho problema nenhum com isso, desde que o cara seja competente e faça bem o trabalho, para mim é indiferente. O que eu penso é que o jogador brasileiro, ele tem uma forma de jogar, certo? E se o brasileiro sai, ele tem que se adaptar à forma do país de origem. Isso. Agora, se vem um estrangeiro para cá, ele precisa também se adaptar e buscar fazer com que ele coloque as ideias dele de futebol, mas sem fazer com que os jogadores percam as suas características. Ou seja, o que está no meu entendimento e o que me incomoda é esse negócio de os treinadores brasileiros estão sendo desvalorizados, né, de uma forma assim muito covarde, na minha opinião, e também a maior responsável por isso, no meu entendimento e pelo que eu acompanho, é quem deveria mais proteger os atletas e os profissionais que hoje militam no futebol, que é a nossa grande CBF. Se eles começarem a olhar principalmente do viés profissional, o que tem feito com a carreira de
grandes treinadores aí, Brasil afora, eles fecharam muitas portas do nosso profissional fora do Brasil. O Brasil tinha mercados abertos em Coreia, Emirados, Catar, enfim. Arábia Saudita. N países, N lugares, aí você vinha, tinha um preparador brasileiro, tinha um treinador brasileiro. Hoje você vai nas principais ligas desses mesmos países, é difícil de você encontrar. E uma coisa, Fabrício, uma coisa que eu observei, o Madureira contratou um português, o Boa Vista contratou um português. E se você for ver, até na base está cheio de portugueses tomando conta da base. Eu te pergunto, você fez um trabalho excelente recentemente na categoria de base. Nós vamos chegar no treinador estrangeiro. Qual é a visão que você tem do treinamento de base hoje, que parece que criaram um protocolo que só fazem campinho reduzido, na sua maioria, parece que todos os clubes têm a mesma ideia de jogo, todo mundo faz as coisas que são similares, o que muda só é a qualidade de um jogador ou outro. E me parece que, de acordo com essa nova metodologia, ela confronta muito com a nossa cultura, que é aquilo que você estava dizendo. O que você acha disso? Qual é a sua experiência na base, assim, de uma forma en passant, só para o nosso telespectador entender o teu conhecimento de base? Então, o ano passado eu tive um convite, né, de um grande amigo, o José Reis, para fazermos um trabalho com o São Cristóvão, a base do São Cristóvão, que já há muito tempo vinha abandonada, né? Como clube. Com certeza. Como e um clube com um nome bom, né? Um clube central, um clube com um nome... Né? Campeão carioca, né? Acho que foi campeão carioca em 42, se eu não me engano. Posso estar... Não quero afirmar, mas foi por aí. E começamos um trabalho nas categorias sub-10, sub-11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Oh. E assim, colhemos ao longo de 9 meses de trabalho o fruto de colocarmos quase 15 jogadores num total em clubes grandes. Então, peraí, só um minutinho. Em quanto tempo de trabalho? 9 meses? Um total de 9 meses. Em 9 meses, vocês colocaram quantos jogadores? 15 jogadores, se eu não me engano. Olha, para você colocar 15 jogadores, é porque tinha alguma coisa de diferente desse trabalho. Qual era o diferencial? Bom, o diferencial, no meu entendimento, é que nós não tínhamos ninguém falando o que nós deveríamos fazer. Nós tínhamos profissionais de uma capacidade incrível, né? Eu posso citar alguns deles aqui, que era o nosso coordenador, que era o professor Cleimar, que é um conhecedor assim, técnico muito grande, uma passagem muito vitoriosa em futebol de base. Nós tínhamos o Antônio Rabelo, treinador. Nós tínhamos o Wagner, preparador físico, fisiologista. Nós tínhamos assistente social. Quantos atletas tinham no total, mais ou menos assim? Chuta aí por cima. Não, eu tenho ideia porque eu tenho tudo anotado. Pena que eu não trouxe. Nós trabalhávamos com uma média por categoria de 36 a 42 jogadores por categoria. Pô, então tu tinha mais de 150 jogadores. Facilmente. O último levantamento que nós fizemos... Você era o coordenador? Eu era o gerente de futebol. Gerente de futebol, de todas as categorias. A minha função era gerenciar de todas as categorias, do 10 ao 17. Então, em 9 meses de trabalho, você colocaram 15 atletas em grandes clubes. 15 atletas em grandes clubes, clubes como Flamengo, Fluminense. O Cruzeiro foi o clube que nós mais colocamos jogadores ao longo desses 9 meses. Inclusive, estão lá até hoje, bateram um campeão agora, recentemente. Luiz Guilherme, Dudu, Johnny, entre outros atletas que agora não estou lembrando. Olha, Fabrício, deixa eu te fazer uma pergunta. Estou te perguntando isso porque eu queria saber como é que é para você poder articular esses atletas nesses clubes. Qual é o processo? Qual é o caminho? Então, para nós, o caminho já estava meio, né,
esse processo para nós lá no São Cristóvão foi um caminho que já estava meio que traçado. A única coisa que nós fizemos, e fizemos muito bem feito, creio eu, que foi direcionar Mas quem o trabalho. Que ajudava? Tinha alguém ou algum vínculo por causa do Ronaldo, sei lá? Não tinha nada com o Ronaldo. Através de uma parceria, o José Reis, que era o gestor, o CEO do projeto, ele tinha alguns parceiros que colocavam, né, o dinheiro, e com isso a gente não ficava refém de ninguém, principalmente refém de empresários, que a gente sabe que acontece no futebol. Quando você trabalha livre, eu creio nisso, eu acredito nisso para a vida, não para o futebol. Quando você trabalha de forma profissional, com amor ao que você faz, e principalmente sem ninguém interferir. O que é interferir para você? Arthur, interferir... É querer dizer, para mim tem que jogar, você, muitas das vezes, colocar... É mais ou menos assim, eu vou criar aqui uma forma para você entender. Se o rio corre, né, o rio lá no Alto da Boa Vista, ele corre sentido Barra. Se você levanta um muro ali... você tem que mudar o curso do rio. Automaticamente você está mudando o curso natural desse rio. Entendi. Então, eu penso que no futebol é a mesma coisa. No futebol e na vida. Eu acho que você tem uma forma... O jogador, ele precisa passar por processos. Eu tô tocando nesse assunto para você que é pai, mãe, avô, que tem aí... Muitas vezes os pais são separados... E eu vou usar essas perguntas que eu vou elaborar aqui agora para perguntar para ele qual é a influência que tem no desenvolvimento técnico, mental, físico do atleta. Então, voltando aqui para o Fabrício, quais as dificuldades que vocês encontraram com os pais? Então, quando nós chegamos, o São Cristóvão ele já tinha uma linha de uma metodologia que, na minha opinião, não era metodologia, mas tudo bem. A gente respeita. Só que a gente determinou que a partir daquele momento não seria mais assim. A gente vinha com novas ideias, com uma forma que iria, de início, com certeza, ia contrariar alguns, impactar ali no processo, mas que nós sabíamos para onde nós estávamos indo. Porque o mais importante é isso, Arthur. O mais importante, as pessoas têm que entender o seguinte: futebol é processo. Não é você pegar um bando de meninos bons, botar a camisa neles e eles vão ganhar de todo mundo. Não é assim. E os pais, na minha opinião, e eu sou pai hoje, eu sou pai de uma menina, da Maria Flor, sou pai do Lucas, que tem 4 meses, a Maria tem 4 anos, e penso que o mais importante é você direcionar a criança primeiro para a parte lúdica. Primeiro lúdico. Você não pode pegar um menino de 11 anos e fazer com que ele tenha a cabeça de um menino de 15, 17. Já quer treinamento tático, treinamento aí você já posicional. Quer tirar, exatamente. Você já quer tirar o menino da idade dele, né? Ali quer avançar no tempo. E avançar. E aí o que você faz? Você frustra. Mas todo mundo está fazendo isso? A maioria? A maioria na base, pelo que nós rodamos o Brasil o ano passado, praticamente assim... Foi 2022? Foi. Passou muito rápido. Passou muito rápido. O futebol é dinâmico, por isso que passa rápido. O futebol é muito dinâmico porque não pode se perder tempo. E quando você perde tempo com trabalhos errados, com metodologias erradas, quando você quer antecipar as coisas, tende a acontecer muitos problemas na vida. O que os pais estavam fazendo que você falou assim, tá me atrapalhando? Então, os pais, muitas das vezes, o filho errava ou erra, porque isso é natural, né? Todo mundo erra. Aí ele fica gritando. Aí o pai fica lá do lado de fora gritando. Aí o filho toma uma determinada decisão dentro do campo, o pai fala para ele fazer o contrário. Ou seja, ele treina... Isso durante o jogo e muitas das vezes durante o treino, que é pior. Porque lá, como nós não tínhamos ainda um local... específico, preservado, onde nós pudéssemos só receber os atletas e dar a eles o que eles precisavam, infelizmente a gente tinha que passar por esse processo. É um processo relativamente amador, né? Exato.
Exato. Aí você tem dificuldade de separar, De poder separar e de poder também você centralizar ali. Mas isso, Fabrício, é só com... Pô, isso você está falando de São Cristóvão. Vocês conseguiram, em 9 meses, vocês conseguiram colocar 15 atletas. Desses 15 atletas, tem alguém aí andando? Com certeza, com certeza. Ainda tem esses atletas, se eu não me engano, foram 7 encaminhados para o Cruzeiro. Desses faixa etária 7, deles, que 16, 14? jogadores de 2009. Jogadores da geração 2009. Né? 14 anos. Hoje. Isso, esse ano 14 anos, ano que vem, já a próxima temporada já vão para a equipe 15. Pô, já tá chegando o momento de fazer até contrato profissional, né? Exato. Que o contrato profissional é feito com 16 anos, é isso? Não, com 14 anos, o menino já pode assinar um contrato CBF. O que é o contrato CBF? O contrato CBF é o contrato que faz um vínculo. É um semiprofissional, é isso? Não é um semiprofissional, é um vínculo amador. O clube passa a ter direitos federativos sobre aquele atleta. Então, por exemplo, se eu sou empresário, aí eu chego assim, não, eu quero pegar esse jogador aqui para trabalhar na minha empresa. Eu posso chegar lá, ele já com 14 anos, e trazer ele para cá, mas eu tenho que pagar alguém? Como é que faz isso, você sabe? Então, eu não sei tudo, mas o que eu sei eu posso te falar. O atleta com 14 anos, ele pode, já a partir dos 14, ele já pode assinar esse contrato CBF, que é o que dá, aspas, a garantia ao clube que esse atleta não vai ser levado à torta e à direita. É o roubo, né? Exato. É a mão grande que a gente fala nas épocas passadas, né? O clube ele vai ter essa ligação com o atleta, e a partir do momento que houver interesse nesse atleta, seja de outro clube ou, enfim, de agentes, porque os agentes, infelizmente, eles estão aí, eles estão fazendo o trabalho deles. Hoje usa até uma nomenclatura mais recente, que são os intermediários, né, do futebol. E eles fazem o trabalho deles, buscam fazer os negócios que fazem parte. Eu acho que o futebol ele precisa dessas pessoas para que conectar, né? As conexões aconteçam, mas de fato, assim, o importante é que o clube não perca, né, esse atleta, que é o que vai fazer com que lá na frente esse clube tenha o retorno que ele espera e almeja. Então, deixa eu te perguntar uma coisa aqui interessante. Aqui no Rio de Janeiro, você tem, para você, o clube que melhor trabalha na base é o Fluminense? Sem sombra de dúvidas. E o segundo? Flamengo. Terceiro? Vasco. E o quarto, obviamente, o Botafogo. Exato. Minha assim, opinião. Tá. Então, nessa progressão que você teve aí, por que o Flamengo não poderia ser o primeiro se tem um maior investimento, se tem dinheiro pra caramba? E por que o Fluminense faz? Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que o Fluminense tem uma metodologia clara e objetiva. Que é primeiro, e eu posso falar isso porque eu sou parte disso, né? Entendi. Eu conheço pessoas lá dentro ainda hoje, conheço pessoas no Flamengo também, né? Mas o Flamengo hoje é uma coisa assim tão absurda, tão grande, tão... É uma máquina, né? É uma máquina, né? De fazer... Produzir. De produzir, que muitas das vezes grandes jogadores, grandes valores que o Flamengo investe anos se perdem por detalhes. Vou dar um grande exemplo do que aconteceu agora recentemente no Fluminense, com o John Kennedy. O John Kennedy é um menino formado, né, no Fluminense, mas antes do Fluminense, pelo que eu sei, pelo que eu conversei com pessoas, ele passou por Cruzeiro. Eita, sério? Ele passou na base do Cruzeiro. Que arrependimento, hein? Ele passou pela base do América Mineiro e veio parar no Fluminense. Ou seja, como, aí a pergunta do milhão, ele não ficou como um jogador deste nível não foi visto por um clube tão gigante como é o Cruzeiro, como é o América, que vem há muitos anos fazendo bons trabalhos e tem uma excelente base já há muitos anos. O América é um grande formador também. O Atlético Paranaense, né? Não, América Mineiro. Não, mas o Atlético Paranaense também. Atlético Paranaense também, sem sombra de dúvida. Inclusive, temos jogadores do São Cristóvão que fizeram parte da nossa gestão, que estão no Atlético Paranaense. E o São Paulo, hein, rapaz? O São Paulo sempre produziu tantos jogadores de qualidade, já não está sendo como era, não é?
Então, eu vou aqui reproduzir, inclusive tem até um áudio aqui, né, de um amigo, falando, um amigo que jogou comigo no São Paulo, na base, e foi ídolo do São Paulo, ídolo do São Paulo, né, teve muito mais projeção do que eu tive no São Paulo, que é o Fábio Simplício, né, em uma conversa com o Fábio, a gente batendo papo sobre o futebol atual, ele me falou, entre conversa e outra, ele me disse, falou, Fabrício, o futebol hoje no São Paulo é um futebol adoecido. O futebol de base do São Paulo está doente. Porque deixaram de valorizar aquilo que sempre fez a diferença dentro do clube, que são os ex-atletas. Arthur, eu acredito o seguinte, ninguém pode ensinar se lá atrás ele não sentou para aprender. Eu parto do princípio que é por aí. Isso aqui, só interrompendo um instantinho teu raciocínio, isso quer dizer o quê? Que só o cara que saiu de uma faculdade não é o suficiente para poder chegar ali e assumir, como determinados momentos que a gente vê que o futebol brasileiro está dando uma responsabilidade para esses profissionais para serem treinadores de time grande. Perfeito. É isso? Perfeito. Ou seja, você tem que unir o que você está fazendo, a parte teórica, com a prática que você adquiriu ao longo dos anos, para você formar um profissional que tenha competência para chegar ali e falar, você hoje está preparado para dirigir o São Paulo. Perfeito. É isso? Perfeito. Então, isso que você está dizendo, eu quero até ratificar, sabe por quê? Porque é o seguinte, eu contesto muito a questão do futebol brasileiro hoje, porque nós abrimos um buraco muito grande, e eu aqui conversei com o Oswaldo, conversei com o René Simões, conversei com o Jair Pereira. Só monstro. Eu acompanhei todos os programas, só monstro. Joel Santana, o Joel chegou aqui, rapaz, falou bastante coisa sobre isso. Deixa eu só te cortar um pouquinho só, professor, aproveitar essa oportunidade. Por que esses caras, todos esses caras, professor Oswaldo de Oliveira, professor Jair Pereira, professor Lanceta, enfim, Carlos Roberto, por que esses caras, os caras estão vivos, cara. Os caras estão vivos, estão cheios de saúde. Eu tenho certeza absoluta que eles estão cheios de vontade de estarem próximos, porque os caras fizeram isso a vida toda, professor. Os caras fizeram a máquina andar a vida toda. Aí o cara chega numa determinada idade que o sistema, eu só vinculo isso a esse sistema covarde, né, que existe hoje dentro do futebol, que diz que o cara não tem mais condição de poder fazer atualização, né? Aquilo que ele fez a vida toda. Ou seja, muitos atletas, na minha opinião, muitos atletas vão se perder, assim como nós quase perdemos John Kennedy. O Brasil, eu não estou falando mais do Fluminense, estou falando do Brasil, da seleção. O nosso futebol está doente, entendeu? Essa é a minha opinião. Nós adoecemos. Por quê? Porque a gente determinou algo. E, cara, aquilo que você determina, isso é sério. Eu acho que você pode fazer tudo dentro de linhas de pensamento, dentro de momento, dentro de um processo. E no Brasil não. No Brasil não é mais assim. No Brasil, as pessoas estão determinando que fulano serve porque ele faz isso ou ele não faz aquilo. E o outro não serve por causa daquilo e por causa daquilo outro. Cara, é desculpa, né? É desculpa, é uma muleta. Nós pegamos a muleta e colocamos a muleta. Aí quando a gente olha para nossa seleção brasileira, hoje, doente, a gente só tem um jogador. Jogador de futebol é diferente de atleta profissional. A gente tem que saber o que quer. O que você quer para sua equipe? Você quer um bom jogador ou você quer os dois? Ah, você pode ter os dois. Então você quer os dois? Você quer um atleta e você quer um bom jogador. Então você tem que trabalhar o processo para que todos os atletas que vão ser utilizados, no caso da seleção, estejam com a cabeça preparada para treinar como atleta, descansar como atleta, dormir como atleta e jogar como atleta. Ou você vai querer o jogador de futebol. Que aí eu posso aqui citar, talvez, alguns nomes que o senhor até trabalhou. Um deles nós já citamos no início aqui no nosso bate-papo.
né? Hoje nós não temos um Romário. Por quê? Porque o futebol mudou. O futebol mudou. Mas aí aí a pessoa vai querer me convencer de que o Romário não jogaria hoje, na seleção de hoje? Cara, desculpa. Piada isso. Desculpa, mas o Romário hoje jogaria com o pé nas costas. Talvez com o futebol de hoje, pobre, tecnicamente falando, o Romário ia sair pra noite a semana toda. E ele ia chegar no final de semana, na época lá de 20, 23, 24, o Romário ia chegar e ia fazer o que ele sempre fez, que foi gol. Por quê? Porque o futebol tá pobre no ensinamento, o futebol tá pobre na técnica. Não se ensina mais isso. Né? O que os caras estão fazendo na base agora? Esses conceitos eles foram abandonados. Mas o que é que eles estão fazendo? Porque eles não fazem, na minha opinião, eles não fazem o que tem que ser feito. Que é o quê? Trabalhar parte técnica do jogador. Fundamento. Hoje o jogador, você vê jogador de alto nível hoje, não vou citar nomes aqui, porque os caras estão jogando, fica chato, é ruim. Mas eu poderia citar aqui alguns nomes, né? Jogadores que estão jogando hoje no Real Madrid, jogadores brasileiros que estão jogando no Real Madrid, que tem deficiência técnica. Tem deficiência de receber a bola, de dominar a bola, de escolher melhor o pé para se finalizar. Entendeu? E você vê um John Kennedy quase sendo perdido dentro desse processo. Por quê? Porque não tinha alguém ali para trazê-lo, como o Fernando Diniz fez com muita competência. O Fernando Diniz foi o maior responsável por esses resgates do John Kennedy. Ele teve a tranquilidade, o conhecimento, né, de pegar o John Kennedy, emprestá-lo para a Ferroviária. E o John Kennedy chegou lá e foi o melhor jogador do Campeonato Paulista. Artilheiro do Campeonato Paulista, até surgiu oportunidade. Imagina se esse menino tivesse ido por Corinthians, São Paulo. Olha o que o Fluminense ia perder de investimento ao longo desses anos. Então é isso que precisa ser visto. Nós tocamos aqui na base, tocamos aqui nos protocolos que criaram, porque o que acontece? Todo mundo reclama das mesmas coisas. Outro dia eu vi o Vanderlei Luxemburgo comentando sobre isso. Mas nossa essência, tu falou da essência. O Oswaldo falou não o mesmo adjetivo, mas ele usou uma outra nomenclatura, mas dizendo o seguinte, que nós perdemos, antigamente se jogava descalço, jogava em Realengo, que ele morou em Realengo muitos anos e tal. Ou seja, o que é que falta pra gente hoje? Para ter uma seleção brasileira que se olhasse e falasse assim, hoje nós temos um time bom. Você acha que nos próximos anos nós vamos ter uma seleção que seja campeã mundial? Você acha que é possível? Eu acho totalmente possível. Eu acredito muito no futebol brasileiro, mas eu acredito no futebol brasileiro de arte, como ele sempre foi. Não no que estão fazendo com o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, mais uma vez, eu usei essa expressão e vou terminar até o fim aqui do nosso bate-papo com essa expressão. O futebol brasileiro está doente. Está doente. Em todos os aspectos. Técnico, físico, mental, psicológico, porque é a doença do século, essa doença, né? Eu posso falar bem porque minha esposa é neuropsicóloga e eu, né, escuto muito sobre isso já há alguns anos, né? E haja vista que quantos atletas de futebol profissional têm falado sobre isso, questionado sobre isso, quantos profissionais da psicologia têm sido introduzidos já há alguns anos para cá, dentro da base principalmente, porque se você não trabalhar a base, esse jogador ele vai chegar aqui no profissional repleto de defeitos, cheio de problemas, e aí não é problema para o jogador desempenhar aquilo que ele sabe fazer de melhor, ele precisa estar com a cabeça boa. Então, se você não trabalhar a base já em todos esses aspectos aqui, técnico, físico, psicológico, e dar sequência na equipe de cima, com respaldo, né? Com respaldo, não é você botar o atleta lá e se ele fez, tá bom. Se ele não fez, tá ruim. Não é isso. Você não acha que a diretoria dos clubes deveriam ter profissionais mais conhecedores do que significa realmente futebol? Porque eu vejo assim, que muitas vezes a diretoria tem cargos que são por amizade e não por conhecimento. E outra coisa, a meritocracia no Brasil, ela deixou de ser primária, agora ela é secundária, terciária. Por quê?
Você pode ter os méritos que for, mas se você não for amigo do amigo, você não consegue trabalhar. Eu acho que esse é um problema que me parece que atrapalha um pouco também o desenvolvimento do nosso futebol. O que você acha sobre isso? Perfeito. Eu acho que o Brasil ele tem um problema muito grande de reconhecer, né, quem de fato é bom e quem estar ali somente porque é amigo do chefe, né? Amigo de quem está em cima no topo ali da pirâmide. Então, assim, como eu disse, eu sou de uma época que não tinha esse negócio desse mimimi. Era o que tinha que ser. E a vida segue. Então, assim, hoje se cobra muito. Eu vejo muito isso, eu acredito que você também, quem está dentro do futebol, quem assiste aí a gente, enfim, quem acompanha, né, e milita dentro do segmento do futebol, é o seguinte, se fala muito e cobra muito, muito, demais, até de forma covarde muitas das vezes, do treinador, do preparador, dos jogadores, a preparação para atuar, né, de forma com mais respaldo, mais força naquilo que se faz ou que se pede. E eu vejo que o dirigente do futebol hoje é o mesmo, ou até pior, dos que eu trabalhei. Porque na minha época eram considerados dirigentes amadores. Hoje eles já se colocam, ou são colocados, de uma forma que eles são os caras que vão resolver o problema. Uhum. Mas, na verdade, hoje, eles trabalham com dinheiro. Porque hoje existe dinheiro dentro do futebol. Hoje o dirigente ele tem a capacidade de pegar e fazer a coisa acontecer porque ele tem o dinheiro, ele tem a máquina do lado dele. Haja visto o que acontece aí nos grandes clubes que estão na elite do futebol. Os caras erram e vão lá, desmancha tudo e inicia de novo, né? Há um tempo atrás, isso não era possível. O cara tinha que ir lá na imprensa, botar a cara e falar. Hoje, com a assessoria de imprensa também facilitou muito sobre isso, né? Você escolhe hoje quem vai falar o fulano, amanhã quem fala o Beltrano. E aí você tira a responsabilidade. Eu queria te perguntar uma outra coisa. Você acha que o Fluminense consegue passar pelo Manchester? Mudando de assunto. Olha, pessoal, eu sou suspeito para falar, porque eu acredito, eu sempre vejo o copo cheio. E eu acho, além de acreditar, eu acho necessário que nós, como comunidade do futebol, né, amantes do futebol, eu acho necessário que haja um movimento, que é difícil isso acontecer no Brasil, porque no Brasil, como eu disse, as pessoas só olham para o seu umbigo, eles nunca olham pro do outro. Se o meu copo tá cheio, não importa o do outro. Então, assim, eu acho que pro futebol se fortalecer, pro futebol brasileiro voltar a ser um pouco mais respeitado, o Fluminense deveria ganhar esse campeonato, deveria ter essa torcida, esse clamor público brasileiro. Acho que todos os clubes estarem juntos, e principalmente os profissionais estarem juntos, todos os treinadores da Série A, Série B, Série C, Série D do Brasil deveriam ser Fernando Diniz Futebol Clube e Fluminense Futebol Clube. Você conhece o Fernando Diniz? Bom, eu não tenho intimidade com o Fernando, né? Uhum. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele nessa minha época, nessa minha passagem ali no início dos anos 2000, onde ele fazia parte da equipe profissional como atleta. E joguei contra ele algumas vezes também, ele ainda como atleta, e depois ele já no início de carreira, em São Paulo, ele foi treinador do Atlético Sorocaba, uhum, né? O primeiro clube dele foi, se eu não me engano, foi o Votorati de São Paulo, depois Atlético Sorocaba e depois veio o Grêmio Osasco. Então eu tive oportunidades assim de... Ele já era nervoso daquele jeito? Já era nervoso. Sempre foi daquele jeito. O Fernando sempre foi inquieto, sempre foi um cara inquieto, pelo menos essa é a imagem que ele me passa, mas uma pessoa muito boa, principalmente com os mais jovens. Mas eu ia te falar isso. Eu tenho certeza que ainda vou trazer ele aqui no programa. O Roberto, quando ele aparecer aqui, que é o nosso coordenador de tudo aqui, é o nosso diretor que está ali nos bastidores,
ele vai falar assim, não é possível que você vai trazer esse cara aqui. Eu vou conseguir trazer, eu vou bater lá na casa dele. Conta comigo. Então, mas vamos fazer um pool. Eu né? acho que ele tem que vir. Tem que vir. Porque, primeiro, porque o ambiente aqui é bom e o papo é agradável, né? E a gente vai procurar, assim, trazer para dentro de uma atmosfera que ele merece um papo desse aqui, embora ele esteja hoje num patamar bem acima. E se ele for campeão, então, aí vai ser complicado. Não, mas ele é pelo pouco que eu conheço, o Fernando é um cara muito humano. Esse lado humano do Fernando é bem aflorado. É, né? Muito aflorado. Haja vista, mais uma vez, o que ele fez na vida desse menino, isso é, pelo menos pra mim. Porque as pessoas só veem, Arthur, no futebol brasileiro, principalmente, não que não seja, obviamente que todo mundo trabalha, nós trabalhamos pra ganhar. Todo mundo que entra, seja no que for fazer, ele entra pra ganhar, entra pra vencer. É importante você levantar títulos, é importante você performar. Mas, cara, você resgatar um menino, né? Um menino. Mas é uma satisfação. O que você está falando, desculpa te interromper, sabe o que é? Nós temos aqui um exemplo que eu já falei aqui algumas vezes sobre o Jobson, que trabalhou no Botafogo. Eu tenho certeza aqui que todo mundo sabe quem é ligado ao futebol, sabe que recentemente ele sofreu um acidente, ele teve problemas de uma série de envolvimentos que eu não gosto de ficar frisando, porque eu não gosto de falar negativamente de ninguém, porque isso não é legal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele foi um cara que, assim, ele apareceu no nosso trabalho lá na Coreia do Sul. E você sabe que trabalhar na Coreia do Sul, jogar lá é muito difícil, porque os coreanos são muito fortes, são rápidos e tal, e ele conseguiu ir muito bem lá. E quando ele chegou no Botafogo, me perguntaram, eu já estava de volta, né, logo depois que ele chegou primeiro que eu. Não demorou muito tempo, eu saí de lá. E aí ele falou assim, me perguntaram, o que você acha do Jobs? Eu falei, eu acho que ele está pronto para ser top star, mas eu acho muito difícil pelos problemas que ele tem no extracampo, que é uma coisa parecida com o John Kennedy, né? Exatamente. Sendo que aí é o que eu quero dizer, assim, como entra a importância do treinador que tem vontade de ajudar, porque às vezes o treinador tem a vontade e o atleta também não ajuda, né? E esse lado do Fernando Diniz, ele é muito interessante, que o pessoal fala, não, ele é psicólogo e tal. A questão não é nem ser psicólogo, a questão é você entender de gente. Exatamente. Entender de gente, você não precisa ir para a faculdade de psicologia. E o que é mais importante, Arthur, que é importante eu falar sobre isso, porque eu acredito nisso, cara, sabe? Como eu disse, eu sou oriundo de comunidade, e você abraçar uma causa dessa é complexo, sabe? Eu ouço muita expressão, a favela venceu. Você já escutou essa impressão? Já. Eu estive refletindo sobre isso com a minha esposa numa entrevista que eu vi de um menino que eu conheço pouco do trabalho dele, porque os funks de hoje eu não escuto muito, mas respeito porque, como eu disse, a gente tem que respeitar, seja o que for, a gente tem que respeitar. Claro. Você pode talvez não escutar, não acompanhar, mas respeitar, você precisa respeitar. E esse menino falou sobre exatamente sobre isso aqui, a favela venceu. E, na minha opinião, a favela não venceu. A favela não venceu. Desculpa, mas eu sou favelado e eu digo para o senhor e para aqui para o nosso público que a favela ainda não venceu. Quem venceu e quem está vencendo é o favelado. O favelado está vencendo. Com todas as dificuldades, racial, tudo que acontece dentro da exclusão, dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, a favela ainda não venceu. A favela continua no mesmo lugar. A favela está lá, com os mesmos problemas, com as mesmas complexidades, entendeu? E ela continua lá, gritando por ajuda. Haja vista aqui no nosso Brasil, principalmente no nosso Rio de Janeiro, morrem jovens a todo momento. E como que a favela venceu? Se o preto continua sendo morto, né? As pessoas não são olhadas da forma que precisam ser olhadas pelo nosso governo, que na minha opinião é um governo que precisa ser visto com, né, um pouquinho mais de cuidado. Então, é muito complexo, Arthur. É muito complexo falar sobre isso. A questão é social também, né? A gente sabe que
E engraçado isso aqui que é assim, que o ouro, o diamante, está justamente nesses locais. Porque você não encontra nas comunidades privilegiadas, vamos dizer assim, o atleta de futebol já pronto. Você apronta o atleta quando ele vem jogar descalço, a liberdade na rua que ele tem de criar. Aquilo ali é um tremendo aprendizado. Por isso, por esta razão, que eu sempre digo o seguinte: você trazer um estrangeiro para ser o coordenador da nossa base, pode até ser, mas ele não pode deixar de reconhecer que nós temos uma formação diferente dos alemães, que são diferentes dos portugueses, que são diferentes dos italianos. O europeu, de uma maneira geral, ele não tem a formação que a gente tem. Não. Então a gente não pode deixar de agradecer a Deus por essa oportunidade da gente olhar assim. Vamos pegar aqui hoje, que é o jogador que você olha assim e fala assim, pô, esse moleque vai arrebentar. O garoto do Palmeiras, o Hendrick. O pai dele era o quê? O pai dele era um funcionário ali do Palmeiras, depois virou um funcionário do Palmeiras e tal. E veio da onde? Veio de uma situação financeira ruim. Aí você pega o pai do João, do Manuel e tal. Quando você vai ver, raramente teve algum Kaká da vida. É difícil encontrar. Você viu no São Paulo, daquela época que você jogava no São Paulo, quantos daqueles caras ali eram filhos de uma família de classe média alta? Só o Kaká. Só tinha ele nesse... Então, tinham quantos? 34, da minha geração no São Paulo, o Kaká, ele era um cara assim, né, nesse aspecto, era o cara... E o Gabriel também, por ser filho de quem era, um ex-jogador, um cara com uma carreira já consolidada, que é o... Tu tá falando de dois. É. Aí você vai lá no Flamengo hoje. A maioria. Aí você vai no Fluminense. A maioria. Então. Mudou, né, Arthur? Nesse aspecto mudou. Mas aí é que tá. Aí é que tá. Mais uma vez, como a favela venceu? A favela continua no mesmo lugar, Arthur. E os nossos grandes craques saíram da onde? Pelé veio da onde? Romário veio da onde? Ronaldo veio da onde? E entre outros caras que vieram da favela. Mas eu pergunto, quem vai dentro da favela para oportunizar um favelado? É difícil, né? O nosso trabalho, o ano passado no São Cristóvão, era em cima disso. Eu que vos falo aqui, eu fui N vezes, até porque o nosso trabalho era colado no Complexo da Maré, que é uma das grandes favelas que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, eu estava o tempo todo lá dentro com as pessoas que trabalhavam comigo, mesmo sendo o diretor de futebol, mas eu sou o diretor de futebol raiz. É aquele cara que... você está acostumado, né? É muito fácil sentar numa cadeira e ficar, faz isso, faz aquilo. Mas você tem que ter o conhecimento técnico, a base, você tem que ter um embasamento para você poder olhar o menino ali dentro da comunidade e falar, vou oportunizar esse menino aqui, porque esse menino lá na frente vai... Então, hoje nós temos Luiz Guilherme, Jacarezinho, nascido e criado no Jacarezinho, Cruzeiro. Nós temos Dudu. Isso, todos esses jogadores que trabalharam contigo. Exato, jogadores que trabalham comigo. Para o nosso internauta entender. Dudu, Cruzeiro, nascido no Complexo do Alemão. Nós temos Johnny, se eu não me engano, uma comunidade de Maricá, que me fugiu o nome agora. Nós temos George, Flamengo, tudo jogadores 09, tá? George está no Flamengo? Atacante do Flamengo. Então, 14. você já, só isso você falou 4 ou 5. Pois é. Então, se você tinha aqui, que eu anotei aqui, foram 15 atletas já, todos eles trabalhando aí, jogando em algum lugar, fica bem claro para mim o seguinte, que o nosso maior produto está justamente na comunidade. Está na comunidade, mas as pessoas não oportunizam. O que aconteceu com o nosso futebol de base? Como que um favelado, Arthur, como que um pai de família, uma mãe de família, muitas das vezes, até mãe sozinha, né? Porque muitas das vezes o pai é assassinado, e, enfim... Ou até às vezes não tem nenhum nem outro, não tem pai nem mãe. No caso do Dudu é complexo, porque quem cria o Dudu ainda hoje é o avô, inclusive está com ele lá em Minas, né? Uhum. E muitas vezes não tem nenhum nem outro. E como é que um menino que é desse meio, como é que o pai ou o avô, ou quem quer que seja da família, ganha um salário mínimo, né, no nosso país, vai pagar uma escolinha
para poder introduzir o seu filho ou o seu neto? Não tem condições, Arthur. E o futebol de base hoje, quando eu digo mais uma vez, está doente, é nesse sentido. Nós temos que saber para onde nós queremos que o nosso futebol vá. Direcionar o futebol para onde? O que nós queremos com a formação de base? Seja dos clubes, seja da seleção brasileira. Que jogo eu gosto de assistir? O que eu gosto de sentar e ver? Eu, particularmente, eu não assisto. O senhor sabe que de vez em quando a gente conversa e o senhor pergunta, pô, viu o jogo? Ô, não vi. Não é assim? De vez em quando o senhor me liga, pô, Fabrício, você viu o jogo? Não vi. Porque eu não tenho interesse de ver. Porque não me interessa por quê? Porque não é o estilo de jogo que eu gosto. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Estilo de jogo. Porque muitas vezes está lá no meio do campo, daqui a pouco a bola vai lá no goleiro, volta, joga lateralmente. É isso que você quer dizer? Também. Também, mas assim, é mais na formação mesmo do atleta. Na formação do atleta. O que o atleta pensa sobre o futebol. As pessoas precisam fazer essas perguntas. E perguntarem para os grandes atletas, né? Para os atletas de renome. Como eles vê o que eles vêm desempenhando, como eles veem o que eles vêm fazendo. Porque assim, eu tenho a minha opinião com relação ao que eu vejo. Né? Se fala muito do Neymar. Cara, de verdade, eu não conheço o Neymar. Não tive nem próximo dele. Porque somos de épocas totalmente diferentes. Eu tenho, acho que eu sou uns 10 anos, mais velho que ele, né? Ele por nasceu aí. em 92. Ele deve estar o quê? 30? 31. 31? Então eu sou 11 anos mais velho que ele, uma geração totalmente diferente. Mas assim... Mas é perto, cara. Pelo que eu acompanho a carreira desse menino, que eu acompanhei o início todo dele, cara, se ele fosse um jogador que tivesse, atualmente falando, se ele tivesse em outro tempo, em outra era, vamos dizer assim, uma era um pouquinho mais para trás, ele seria muito mais valorizado o que ele faz como jogador de futebol. Porque eu considero o Neymar, como eu disse, eu considero o Neymar jogador de futebol. Eu não considero... poucos que hoje ainda joga daquele jeito que a gente sempre gostou. Exatamente, né? Eu considero o Neymar jogador de futebol, não atleta. Atleta é o Cristiano Ronaldo. Vamos dizer que é um jogador de pelada, mas com uma formação profissional, né? Porque o que é o jogador de pelada? É o cara que irrita, dá uma caneta, dá um chapéu, ameaça de um lado. Joga solto. Ele joga solto, ele joga com alegria, ele joga com... O futebol brasileiro é o Neymar. Eu olho pro Neymar e eu vejo o futebol brasileiro é o Neymar. E o Vinícius Júnior ainda pode fazer alguma coisa. Aí já vem um pouco mais abaixo, tem o Rodrigo também. Mas mesmo assim... Mas não consegue acompanhar, Arthur. Não, mas porque a qualidade é outra, né? O Neymar, ele tá num patamar que, assim, se ele ganhar uma Copa do Mundo, na minha opinião, o Neymar só vai ficar atrás do Pelé, do Ronaldo e talvez do Romário. Mas o Romário era mais finalizador que o Neymar. Então eu boto até que, assim, ele tá nesses mesmos patamares. Dos cinco que eu vi, né? Eu botaria o Neymar ali entre esses 5 facilmente. O Zico, Romário, Ronaldo. Pelé eu não vi, mas não tem como colocar o Pelé. É até bom deixar o Pelé de fora, né? Rapaz, eu nem fala, porque quando fala Pelé não tem como botar em Eu sou suspeito, porque eu já entrevistei um monte de gente aqui. O Carlos Roberto jogou contra ele. O Joel Santana falou do Pelé. O Oswaldo Oliveira falou. Eu sempre pergunto do Pelé. Mas como você disse, né, é bom deixar ele de fora, porque não dá para comparar. Porque eu fiz uma comparação aí em dezembro de 2023, quando ele ainda estava... Não, era 2022. Ele ainda estava adoentado e tal, logo depois ele veio a falecer. E eu fiz uma comparação, né? Pô, deu visualizações pra caramba, porque eu disse, não dá para comparar. Não. E eu continuo dizendo, eu vi a entrevista do Rivelino falando das qualidades dele. Eu vi um monte de gente, ó, Paulo César Caju fala a mesma coisa, o Gerson, o pessoal de 1970 que jogou com ele, que vocês não conhecem, mas eu já tive próximo, os caras estão vivos aí para falar sobre esse assunto. Bom, Baixo, eu estou finalizando o meu programa. Eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui. Eu quero agradecer profundamente a HomeBet por mais uma ocasião de me proporcionar esse trabalho aqui, de entrevistar um grande amigo, uma pessoa com muito conhecimento. Você vê, pô, você passou em base, você jogou em futebol profissional, você jogou fora do Brasil, você jogou em vários continentes, continua trabalhando. E agora o teu novo projeto, vamos falar assim, para encerrar o nosso bate-papo.
Você daqui a pouco está se formando em educação física, coisa que eu te parabenizo, porque vai te formar um profissional ainda muito melhor. Mas qual é a tendência para você, assim? Você acha que você pode virar o treinador? Você ainda pensa como um gestor, como um empresário? Porque você tem qualidade para essas 3, 4 valências que eu acho que você tem. Eu te conheço bem, sei que você é um cara que se comunica muito bem, tem muitos amigos, você tem um network muito bom dentro do futebol, e isso é uma coisa importante, é contato. Então, desses contatos que você tem, não tem ninguém que fala assim, não, Fabrício, você pode ser um belíssimo de um empresário, ou, não, você pode trabalhar na gestão de um clube. Qual é a coisa que mais te atrai nesse momento? Então, neste momento, para ser sincero, o que mais assim me chamando do lado profissional é eu estudar, terminar a minha faculdade, que é esse objetivo. Hoje é um objetivo meu, mas é uma coisa mais que eu quero fazer pela minha família. Quero fazer primeiro pela minha família. Você mesmo já cansou de falar comigo sobre isso, as pessoas que me conhecem. Então, esse é o objetivo, terminar a minha faculdade. Com relação aos sonhos, às vontades, né, objetivos que a gente tem, assim, vivência dentro do futebol, eu tenho vontade de seguir dentro do futebol, dentro dessa área mais próxima possível do campo. Por exemplo, essa área que eu estava, de gerente, é uma área muito complexa, mas eu conseguia, de alguma forma... É atraente, né? Exato. Eu conseguia, de alguma forma, estar ali, batia o papo com os treinadores, com o pessoal, todo o staff, eu estava próximo dos jogadores, então estava sempre fazendo reuniões muito legais com os atletas. E o atleta, principalmente de base, ele fica carente, né? Muito carente, ele fica sedento por informação. Mas você tem uma vantagem nisso, sabe qual é? É que você conhece bem a razão social que eles vivem, né? Não é a razão social, o local em que eles vivem socialmente. Eu me expressei mal. Você tem o entendimento de que uma classe um pouco mais abaixo de uma classe média, ela sabe quais são as suas necessidades, porque você conviveu próximo do pessoal que tem essas dificuldades, que eu também tive, todos nós no futebol, quase 99,9% teve situação difícil para poder chegar no ponto que nós chegamos. Então, eu particularmente vejo você com um potencial muito grande para ser um gestor, para você trabalhar. Por quê? Porque você tem tato para lidar com gente. Além de você ter uma esposa que trabalha com a psicologia, que você é uma coisa que você está sempre ouvindo, isso vai te dando um aprendizado. E com essa formação que você está concluindo daqui a pouco, que é ser professor de educação física, vai te ajudar muito a agregar no sentido de administrar pessoas, de você gerar produtividade com gente que tem qualificação para ser um grande jogador. Não, você vai ser um bom treinador, você vai ser um bom preparador físico. Eu acho que esse caminho que você está escolhendo, eu acho que você vai andar bem. O que você acha? Obrigado, professor. Eu agradeço, né? O senhor sempre muito gentil comigo, um amigo, um paizão. E eu penso que tudo no tempo de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. A gente tem passado aí uma semana bem difícil, mas sempre com a ajuda de Deus aí as coisas tenho certeza que esse ano vai passar, né? Aproveitar para desejar um Feliz Natal para todos aí que vão assistir o programa, né? Pessoal da HomeBet, obrigado aí pela oportunidade, ao senhor também. Aproveitar e mandar um beijo aqui para minha família, minha esposa, Narayana, meu filho, minha filha Maria Flor, Lucas, minha sogra, minha mãe, meus irmãos, enfim, toda a família, amigos. Vamos lá, vamos na luta. Eu só quero te colocar o seguinte, eu não falei para vocês, mas quando eu estava aí no campo treinando e tal, não sei se eu vou voltar ou não, a gente nunca sabe, mas ele é o meu assistente. E não é que assiste não, que trabalha. Vamos só para terminar aqui o nosso... Como é que é trabalhar com o seu Arthur Bernardes, hein? Vamos brincar um pouquinho aqui. Bom, trabalhar com o Arthur é fácil e ao mesmo tempo complexo. É engraçado, porque né? Arthur é um cara amigo, mas é um cara apaixonado pelo que faz, né? Determinado,
em tudo que faz, em tudo que pensa, né? Eu te perguntei isso, mas só não é para ficar fazendo propaganda, eu ficar fazendo minha propaganda através de você, não. É porque você não sabe porque eu tenho que falar disso aqui no final, porque eu falei de tanta coisa com ele aqui, mas nós não falamos que trabalhamos junto na Tailândia, fizemos um trabalho lá na Paraíba também muito legal, mas o da Tailândia foi marcante porque foi muito sofrido, né? Muito, muito. Como é que foi isso aí lá? Foi no meio Como de é que você... no meio de uma pandemia. Eu lembro que sessão na frente, ficou 6 meses sozinho. Aí a pandemia entrou logo no início ali do ano de 20, né, 2020. A pandemia entrou, o país fechou logo 3 dias que o senhor tinha chegado lá, não é isso? Foi. E, enfim, aí eu não pude, a gente ficou se falando. Também você pode falar, sabe por quê? Porque você é testemunha viva do que eu passei lá. Então você pode ficar à vontade, que o programa não acabou não. A gente pode dar mais um pouquinho aqui, porque o meu querido ali, o Roberto, ele sempre dá uma colher de chá, né, Roberto? Então lá vou andando aqui mais um pouquinho. Então vamos falando. Então pode falar aí, o que você viu da Tailândia, como é que foi aquela passagem como assistente? Foi uma experiência maravilhosa, mas creio eu que num momento não tão favorável, né? Financeiramente era um clube que estava iniciando lá o nosso clube lá, o Rayong, né? Rayong FC. Estava iniciando, foi o primeiro ano na primeira divisão, cheio de problemas financeiros, e aí no meio de uma pandemia, surge a pandemia, o senhor saiu, ficou 6 meses sozinho, na montagem de clube, preparação de trabalho, preparação físico, técnico, psicológico, ensinando praticamente aos tailandeses daquele time como se pensa futebol profissional e principalmente como um treinador de futebol brasileiro, ele é capaz, né? Ele é capaz de fazer com que as coisas, de fato, elas aconteçam mesmo sem tanta estrutura, né? Porque você trabalhar em um clube que tem estrutura, que tem CT, que tem 100 bolas, né? É fácil. O que tinha lá? Pô, aí tem que falar. Pode falar, pô. A gente, cara, eu falar não é uma tinha. coisa meio complicada. Na verdade, não tinha, né? Na verdade, não tinha, né? Tinha um brejo aquele campo lá, parecia um brejo. Tinha um brejo. Tinha um negócio lá, um mato lá, que a bola às vezes corria, às vezes quicava, mas com muito trabalho, humildade, determinação, foco, amor à profissão, porque, cara, as pessoas que estão aí, que nos assistem, têm que entender o seguinte: para você fazer, seja o que for, eu creio que você precisa, primeiro, ter amor pela profissão. Amor à profissão. Você precisa amar a profissão de uma forma assim, como se fosse a vida, né? Para você poder entender os processos e ser capaz de superar quando as dificuldades aparecerem. Porque as dificuldades no futebol só acha quem é fácil quem não vivencia. Quem não sabe o que é um vestiário, quem não sabe o que é você ficar